Ron Weasley é ruim de quadribol, Simas vive explodindo as coisas, ninguém da Sonserina lutou na Batalha de Hogwarts e Lucius Malfoy trabalha no Ministério da Magia. Essas são só algumas das coisas que os filmes de Harry Potter fizeram você entender completamente errado. Fala aí, bruxões, beleza? Toda adaptação tem as suas diferenças em relação à obra original. A gente tá cansado de saber disso. E os filmes de Harry Potter são um grande exemplo, porque existem várias diferenças em relação aos livros, sejam elas positivas ou negativas. O ponto é que algumas dessas mudanças fizeram com que alguns fãs entendessem as coisas completamente erradas sobre Harry Potter. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que todos os tópicos desse vídeo aqui são dúvidas e perguntas que eu recebo das pessoas que assistem os vídeos, comentários dos vídeos, comentários nas minhas redes sociais. Então não são coisas que eu simplesmente estou inventando da minha cabeça. O primeiro tópico é: desarmar alguém automaticamente muda a lealdade da varinha. Quando os filmes falam, né, que a varinha muda de lealdade, que o Olivaras tá ali avaliando a varinha que era do Draco e fala que mudou a lealdade porque o Harry desarmou ele, pronto, aí foi o suficiente para acharem que em qualquer ocasião, quando alguém é desarmado, pronto, mudou a lealdade da varinha, acabou. Até em situação de duelo treinando ali, de, sei lá, de clube de duelo, se alguém toma um Expelliarmus e é desarmado, mudou a lealdade. Não é assim que funciona. É muito mais complexo do que isso. A mudança de lealdade da varinha é completamente relativa e depende de vários fatores, não só desarmar o adversário. É a forma como é desarmado, como ele é subjugado, o que a varinha, entre aspas, sente. Enfim, então não é simplesmente, o Harry desarmou a Hermione ali num duelo e agora a varinha da Hermione é do Harry. Não, senão assim nenhum bruxo ia ter varinha nunca mais, né? Depende de vários fatores, da situação toda. A varinha do Draco passa pro Harry porque simplesmente o Harry toma a varinha à força, ele é subjugado, é contra a vontade dele, entendeu? Então isso faz com que o Harry domine o Draco e a varinha sinta essa dominância e julga que o Harry é mais forte, então acaba passando a lealdade pro Harry. Esse próximo ponto todo mundo acha que acontece, que é o Simas explodir as coisas sempre. Mano, isso é uma invenção completa dos filmes. A única vez que acontece isso com o Simas é quando eles estão aprendendo o Wingardium Leviosa no primeiro ano. E aí a pena dele pega fogo, só. E aí simplesmente colocaram esse moleque explodindo tudo em vários filmes diferentes. Até a cena da ponte lá, né, da Minerva falando, explodir coisas é sua especialidade. Não é. Nagini se transformou na Bathilda Bagshot. Esse comentário eu já vi várias vezes. E não é isso. Embora a gente não saiba exatamente como aquela magia foi feita, o que aconteceu é que aquele corpo era de fato da Bathilda Bagshot. Não era a Nagini transformada na Bathilda e simplesmente ela volta a ser a Nagini. Não, a Nagini estava dentro do corpo morto da Bathilda Bagshot, reanimado por magia das trevas. Como que o Voldemort fez isso? Eu não faço ideia, ninguém faz ideia. No próprio livro é dito que existem artes das trevas ali além do que se possa imaginar e que o Voldemort conhecia essas artes, sabe? Então ela tava literalmente dentro do corpo morto da Bathilda. Por isso que no filme mostra aquele sangue lá, cheio de mosca. Ali já era pra ficar meio que subentendido, né? Mas confundiu muita gente, porque na hora que transforma ali, a cobra aparece no meio das roupas ali. Não mostra a cobra saindo dela e tal, porque acho que ia ficar muito mais assustador do que já era. Essa cena me dá um negocinho assim. Ron Weasley herdou o seu traje a rigor de sua tia-avó Tess. Ron, coitado, né? Ele até fala que tem o cheiro da tia-avó. Pô, mas eu posso falar uma coisa? Eu acho o traje do Ron muito mais da hora do que o traje que o Harry usa, por exemplo. O do Ron é muito mais bruxão, mano. Eu acho muito mais da hora. Enfim, os filmes fazem a gente acreditar isso, né? Mas isso é uma invenção completa do filme. Não existe tia-avó Tess. Simplesmente não existe. Aquela roupa foi comprada no Beco Diagonal numa loja de segunda mão e isso é mostrado nos livros. A Molly compra a roupa e entrega pro Ron antes dele ir pra Hogwarts. Não tem isso da roupa ser entregue lá em Hogwarts, não. Outro ponto que os filmes, principalmente o primeiro filme, induz as pessoas a acreditarem é que o Harry, o Ron e a Hermione se tornaram amigos muito breve, assim, né? Logo eles se tornaram amigos ali em Hogwarts. Mas a realidade é que o primeiro mês de Hogwarts ali, o primeiro contato deles com a Hermione não foi muito bom ali no Expresso de Hogwarts. No filme eles até tentam retratar isso, mas de uma forma mais leve. O Ron até fala, né, no momento da seleção, essa daí é maluca e tal. Mas no livro tem muita
muito mais troca de farpas, assim, inclusive do próprio Harry, o Harry destratando a Hermione. Só que o filme faz as pessoas acharem que logo eles ficaram amigos, assim, que, beleza, eles não podiam ser logo de cara melhores amigos, mas já tinha ali uma relação e já gostavam um do outro. Não, no livro demora um pouco mais, e é só depois do trasgo ali que eles se tornam realmente amigos. O primeiro filme também faz você acreditar que a pronúncia do Ron errada no Feitiço Wingardium Leviosa é porque ele tava falando Leviosa, mas na realidade o que ele fala errado no livro é o Gar do Wingardium. Aí a Hermione fala pra ele, o Gar é longo e pronunciado. Tanto que na série, eu acho que se eles fizerem a cena como é no livro, vai ter muita gente que não leu o livro reclamando que eles mudaram e não estão fazendo igual o livro, sendo que no livro é diferente do filme. Harry, Ron e Hermione só encontraram o fofo porque a escada simplesmente mudou de lugar e eles acabaram parando lá por acidente. Bom, é mais ou menos isso, eles pararam lá por acidente, mas não porque a escada mudou de lugar. No livro, o Harry cai numa armadilha do Draco que desafia ele para um duelo à meia-noite e o Neville e a Hermione estão juntos só porque a Hermione vai atrás deles falando que ia dedurar, que eles estavam arrumando problema pra Grifinória, e o Neville porque ficou pra fora do salão comunal porque tinha esquecido a senha e ele tinha quebrado o pulso, né, na aula de voo e tava pra fora depois que tinha voltado da enfermaria. Por isso estão os 4 juntos ali quando o fofo é descoberto, e aí quando eles caem nessa armadilha do Draco, que aparece o Pirraça, aparece o Filch, eles se escondem na porta onde eles encontram o fofo de fato. Mas não foi porque a escada simplesmente mudou sem querer ali e eles acabaram parando lá. O primeiro filme também faz a gente acreditar que o Ron estava cumprindo detenção com o Harry, com a Hermione e com o Draco na Floresta Proibida, quando o Ron não estava. Quem estava era o Neville, porque o Ron estava internado na ala hospitalar depois do dragão Norberto morder sua mão. O terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban, faz muita gente achar que o Harry ganhou a Firebolt no final do ano letivo, quando na realidade ele ganha de Natal. Tem toda uma treta envolvendo o Harry, o Ron e a Hermione, porque a Hermione fala que o Harry ganhou uma vassoura sem nenhuma informação, que era anônima, e aí o Flitwick pega a vassoura pra desmontar, pra ver se não tinha nada de errado com ela, porque, né, o Harry tava ameaçado de morte pelo Sirius Black, e isso faz com que o Harry e o Ron fiquem brigados com a Hermione, e tem uma treta absurda entre eles ali. E o Harry usa a Firebolt já no ano letivo que ele ganha ali, depois que a vassoura é devolvida pra ele, nos jogos e tal, inclusive no jogo contra Corvinal. Então, isso do Harry ganhar Firebolt do nada no final do ano não acontece. Os filmes também faz muita gente acreditar que toda Horcrux faz mal pra pessoa, assim, toda pessoa que tá usando o Horcrux, que tá segurando o Horcrux, vai ficar completamente malvada porque tá com posse do objeto, quando não é assim que funciona. O colar que eles usavam ali no pescoço realmente fazia isso. O diário possuiu a Gina, mas isso porque ela escrevia no diário ali, se abriu com o diário e criou uma conexão com o diário. Já o medalhão fazia o Harry se sentir mal, fazia a Hermione se sentir mais pesada, mas o Ron, ele bota pra fora um monte de coisas acumuladas nele ali, não necessariamente que ele era ruim, mas coisas que ele não entendia direito e coisas que ele simplesmente não conseguia compreender, e isso acaba aflorando nele, o lado negativo, alimenta a insegurança dele. É isso que aquele medalhão faz. Não é que toda Horcrux faça isso. E aí, por isso que vem a teoria, né? Aquela teoria ridícula que o Harry... e o Harry... Os Dursley eram malvados com o Harry porque ele era parte Horcrux e afetava os Dursley. Enfim, teoria ridícula, maluca. Ninguém da Sonserina lutou na Batalha de Hogwarts. E essa também é um pouco culpa dos livros, tá? Especificamente em Relíquias da Morte, porque fala ali que nenhum aluno da Sonserina ficou na mesa quando eles falam quem queria ficar na batalha, né? Só que aí depois no livro, o Slughorn volta de Hogsmeade liderando alguns aldeões e alunos da Sonserina também. Tanto que isso é falado pela autora num podcast que ela tá, e ela fala, não, alguns alunos da Sonserina lutaram sim. Só que no livro, como é dito que não fica ninguém da Sonserina na mesa, aí a maioria das pessoas entendem, e com razão, de que não ficou nenhum aluno. Essa não dá nem pra julgar muito. Edwiges morreu porque ela foi proteger o Harry de um comensal da morte lá na Batalha do Sete Potter. Olha, o filme tentou dar um final mais digno e heróico pra Edwiges, mas isso não acontece também. A coitada tava na gaiola, no sidecar, e a coitada acabou tomando de graça, porque o Harry é identificado por ter usado o feitiço Expelliarmus, porque era meio que o feitiço assinatura dele, né? E aí o comensal da morte que tava perseguindo ele deu um sinal ali pro Voldemort que aquele era o verdadeiro Harry, e aí acontece uma batalha maluca, e aí a Edwiges toma uma Avada Kedavra no sidecar ali, enfim.
ela tá dentro da gaiola, ela não protege o Harry, não vai voando no Comensal da Morte, nem nada daquilo. Mas no filme isso daí ficou bem legal. Essa daqui é imperdoável que os filmes fizeram com o menino Ron Weasley. Cara, o filme faz com que a gente acredite que o Ron seja um completo tapado em quadribol, que ele seja completamente ruim, inapto pra jogar, quando na realidade ele é bom jogando quadribol. O problema do Ron é a insegurança, são os nervos. Tanto que o Harry fala isso pra ele nos livros. Olha, o seu problema não é falta de habilidade. O seu problema é os nervos. Controle os nervos, ou então eu vou ter que te tirar do time. Esse é o problema do Ron. Tanto que quando ele acha que tomou a Felix Felicis, ele se dá super bem, ele se sai super bem ali no 6º livro, né? Porque o sucesso dependia de um fator externo, que era a poção na concepção dele, e não dele. E aí tira esse peso dele e ele joga lindamente. Mas no livro Ordem da Fênix, ele entra pro time de quadribol e ele resolve a final do campeonato ali, ele é decisivo defendendo, mesmo com o Harry não jogando e com o Fred e o Jorge não jogando, porque eles tinham sido proibidos de jogar quadribol pela Umbridge. Então o filme faz parecer que o Ron só entra no quadribol porque a Hermione usou confundos no Cormac McLaggen e que ele não ia defender as bolas, porque ele defende todo desengonçado, todo troncho, fica caindo da vassoura, se pendurando ali. Isso não acontece, isso não existe. O Ron não é ruim no quadribol, ele cresceu jogando quadribol, o único problema dele era insegurança. Isso afetava sim o desempenho dele quando ele estava nervoso, quando ele não se sentia pronto, não se sentia o bom o suficiente pra jogar. Mas era só isso, não era falta de habilidade não. Lucius Malfoy trabalha no Ministério da Magia. Pô, o filme faz muita gente acreditar nisso, porque quando eles estão naquela cena ali na Floreios e Borrões, o Lúcio fala, né, pro Arthur, nós nos vemos no trabalho. Só que o Lucius não trabalha, ele é membro do conselho de Hogwarts, mas ele depois é destituído do cargo ali em Câmara Secreta mesmo, mas esse não é definitivamente um trabalho, não é um emprego, sabe? Ele não trabalha porque ele é muito rico, ele tem muito dinheiro e ele não precisa trabalhar. Ele tem influência no ministério, tava sempre ali no ministério, mas puramente por influência, não porque era o trabalho dele. Ele não trabalhava em nenhuma seção, nenhum departamento, nem nada do tipo. Os alunos só têm aula de herbologia a partir do 2º ano. Também é outro problema causado por conta dos filmes, porque no primeiro filme simplesmente não mostra a aula de herbologia, e então mostra só no 2º ano eles aprendendo ali sobre mandrágoras. Só que a matéria está presente sim desde o 1º ano, e no 1º ano eles têm aulas de herbologia. Tanto que no filme a Hermione fala, né, eu vi isso em herbologia, sobre o visgo do diabo, mas é completamente cortado do filme. Outra coisa que os filmes fizeram você acreditar é que os diabretes da Cornualha falam. Eles não falam. No filme isso foi uma adição, eles até ficam engraçadinhos mesmo, mas eles não falam não. O 2º filme especificamente também faz você acreditar que o Rictus Sempra é um feitiço que causa um impacto jogando a vítima pra trás, quando na realidade o Rictus Sempra é um feitiço que faz a pessoa rir faz cócegas na vítima, e a pessoa sofrendo cócegas começa a rir de maneira incontrolável e perturbadora. Só que no filme simplesmente mudaram completamente o efeito do feitiço. Eu tô falando do Rictus Sempra, não do Sectum Sempra, são feitiços diferentes. O filme Prisioneiro de Azkaban faz a gente acreditar que o Harry perde o controle com a sua tia Guida muito fácil, de maneira muito rápida, que ela chegou ali na casa, eles terminaram de almoçar e aí ela começa a falar besteira dos pais do Harry, o Harry perde o controle. Quando na realidade, ela fica uma semana na casa dos Dursley e ela fica uma semana infernizando o Harry. Então assim, ele perde o controle com muita razão, porque era uma semana sendo infernizado e insultado, e aí no 3º dia ele explode uma taça na mão dela, e aí no 6º dia, quando ela tava indo embora, é que acontece aquela cena toda, aquele caos todo dele transformar ele em balão. No filme Prisioneiro de Azkaban, também parece que o Nightbus chega por acaso, que o Harry simplesmente, assim, teve a sorte e o Nightbus apareceu ali porque tinha um cachorro prestes a pegar ele. Não, o Harry chama o Nightbus. Por quê? Ele levanta a varinha, estende a varinha no meio-fio. Ele tava no meio-fio e ele estende a varinha. Esse é o sinal pra chamar o Nightbus, mesmo que ele não queria e nem sabia o que tava fazendo. Aquele sinal faz o Nightbus aparecer. O bar 3 Vassouras é proibido pra menores de idade. Isso é um absurdo, porque, cara, vários momentos dos livros se passam no bar 3 Vassouras, o Harry, o Ron, a Hermione no bar 3 Vassouras,
vassouras, ele não é proibido para menores de idade. E aí colocaram aquelas cabecinhas falantes que falavam que não podia entrar, que era proibido para menor de idade, só pro Harry entrar ali de capa de invisibilidade e poder ouvir a conversa. Só que é completamente diferente de como é no livro. Severo Snape não sabe quem é Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Pelo menos é o que o terceiro filme também faz o público acreditar. Quando o Harry tá ali com o mapa do maroto, né, e o Snape tenta revelar o que tem no mapa e é insultado, ele simplesmente fica irritado só porque foi insultado, mas ele não tem nenhuma reação ao ouvir os nomes Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, sendo que ele sabia exatamente quem eram esses. E no livro, quando o Snape pega o mapa, ele chama o Lupin e questiona o Lupin como que o Harry tinha aquilo, que suspeitou que ele tivesse recebido da mão dos próprios criadores do mapa, porque ele sabia quem eram os marotos, sabia quem era Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Em Prisioneiro de Azkaban também mostra o Lupin imobilizando o Salgueiro Lutador usando um feitiço ali, ele fala imóbilos e o Salgueiro Lutador fica parado, quando isso não dá pra acontecer. A única forma de mobilizar o Salgueiro Lutador é apertando um nó específico no tronco, um nó escondido ali no tronco, e quem faz isso é o Bichento pra eles. O Bichento que aperta ali, eles conseguem entrar. E o Lupin sabia onde era o nó ali pra imobilizar, justamente porque era o esconderijo que ele usava pra se transformar em lobisomem quando era estudante. Então não tem isso de usar o imóbilos no Salgueiro Lutador, senão os outros alunos já tinham usado. Outra coisa que as pessoas acabam entendendo errado por conta do filme. Em Cálice de Fogo, parece que o Bartol Crouch Jr., quando conjura a Marca Negra, ele estava junto com os outros comensais que apareceram antes. Não estava. Os comensais da morte, inclusive, ficam apavorados quando vem a Marca Negra conjurada no céu, porque não foi nenhum deles que conjurou, e aí eles se dissipam dali. Eles usaram, aqueles comensais que tocaram o terror ali na Copa Mundial, eles só usaram a oportunidade para serem babacas e supremacistas imbecis como eles eram, e aí atacar as pessoas. Mas quando a Marca Negra apareceu mesmo e aquilo representava o Voldemort, como eles não tinham ido atrás do Voldemort ou tinham renunciado para se livrar das punições na primeira Guerra Bruxa, então eles ficaram apavorados. Só que no filme faz parecer que eles estão juntos, porque não tem nenhuma explicação sobre isso no filme. O quarto filme também faz o público entender que Bobatons e Durmstrang chegam em Hogwarts no primeiro dia de aula ali, logo quando começa o ano letivo. E eles só chegam em Hogwarts no livro quase um mês depois de começar as aulas. O filme também faz a gente acreditar que foi o Neville que ajudou o Harry na segunda tarefa do torneio Tribruxo, dando Gelricho pra ele, quando na verdade foi o Dobby quem fez isso. Só que o Dobby também foi completamente cortado, né? Coitado dos filmes. Ele aparece só em Câmara Secreta pra apresentar o personagem e depois aparece em Relíquias da Morte pra morrer só. Nesse meio tempo, todas as aparições e coisas importantes que o Dobby fez nem sequer foram mencionadas nos filmes. Esse daqui, o quarto filme, faz a gente entender muito errado, cara. Muito errado. O Bartol Crouch Sr., ele parece que foi morto porque ele reconhece o filho disfarçado como Moody ali por conta do trejeito da linguinha. Só que esse trejeito da linguinha, esse tique da linguinha que o Bartol tem no filme, é só do filme mesmo. E aí ele aparece morto logo depois que ele vê isso no filme, né? No filme realmente essa é a construção, é pra gente entender que foi por aquilo que ele morreu. Ou que, né, tipo, alguma coisa suspeita ali aconteceu. E é mostrado o corpo dele morto em Hogwarts. Só que, no livro, o corpo dele não é encontrado. É o próprio Bartol Crouch Jr. que confessa depois que matou o próprio pai e onde ele enterrou e desintegrou ali, transfigurou o pai, o corpo do pai em ossos e simplesmente enterrou perto da floresta. E na realidade ele fez isso porque o pai conseguiu escapar da maldição Impérios, porque no livro ele estava afastado, doente ali, e ele conseguiu escapar da maldição Impérios, chegou em Hogwarts para tentar falar com Dumbledore o que tinha acontecido, só que aí o Bartol Crouch Jr. acaba, disfarçado de Moody, acaba encontrando primeiro, vê o nome do pai no mapa do maroto que ele tinha confiscado do Harry, e então ele vai lá e mata o pai. Só que isso é só revelado no final do livro. No quinto filme, o Harry é atacado por dementadores e simplesmente fica por isso mesmo. E aí, a maioria das pessoas acreditam que ele foi atacado porque o Voldemort retornou. Então, não, o Voldemort retornou, as coisas estão acontecendo, né? Olha lá, foi atacado por dementadores. Quando na realidade, não, aquilo nem foi responsabilidade do Voldemort. Foi a Umbridge que armou pra fazer com que o Harry fosse expulso de Hogwarts, já que ele e Dumbledore estavam sendo ali desacreditados pelo Ministério da Magia numa campanha de negacionismo em relação ao retorno do Voldemort. Então, isso
isso não é explicado no filme, não é falado em momento nenhum no filme. E aí as pessoas assistem e falam, nossa, ó, depois que o Voldemort retornou, o bicho tá pegando, até Dementador tá perseguindo o Harry lá na Rua dos Trouxas. Não é isso. O quinto filme também faz acreditar que é possível explodir a parede da sala precisa com um feitiço ali que você vai conseguir entrar, porque é assim que a Umbridge acha eles no filme, né? Não é assim. No livro, a Umbridge não consegue destruir a parede da sala precisa. Isso não existe, cara. Simplesmente não dá pra destruir a parede e entrar ali. Senão o Harry faria isso quando ele tava tentando descobrir o que o Draco tava fazendo ali no sexto filme, por exemplo, né? Que também é no sexto livro. Mas não dá pra fazer. Ainda o quinto filme também faz a gente entender que o Harry viu as lembranças do Snape meio que sem querer, né? Tipo, nossa, ele usou um protego ali enquanto tava na aula de... Eu ia falar oftalmologia, mano. Oclumência. Nada a ver. Quando ele tava na aula de oclumência, o Harry usa um protego ali e acaba vendo, né, a lembrança do Snape. Sendo que não é assim, não é só assim que acontece no livro. O Snape tira as memórias, as lembranças que ele quer esconder do Harry e coloca na penseira enquanto eles estão fazendo a aula. E aí no momento em que o Snape sai da sala, o Harry vai lá e enfia a cabeça na penseira pra ver o que se trata, né? E então ele vê as lembranças e o Snape fica muito possesso com ele quando volta e vê que ele tá ali. E aí ele tira o Harry dali e fala pra ele não voltar nunca mais naquela sala que as aulas dele tinham acabado. Outra coisa que os filmes também faz a gente entender errado, Enigma do Príncipe especificamente ali, é que todo mundo sabe que o Olivaras foi sequestrado, sendo que é um mistério o que aconteceu com o Olivaras, porque a loja dele não tinha sinal de destruição, de nada. Mas no filme mostra literalmente os Comensais da Morte sequestrando ele, explodindo a loja. Só que é um mistério o que acontece com o Olivaras. A gente só descobre depois que ele tá lá no porão, sequestrado, né? Essa daqui... Pô, muita gente acha que o Dumbledore tem realmente 150 anos, porque o Harry, Ron e Hermione falam ali, quantos anos ele tem? 150, um a mais, um a menos. Mas eles não sabem a idade do Dumbledore e eles estão meio que chutando. Quando na realidade a idade do Dumbledore, ele morreu com aproximadamente 116 anos, porque ele nasceu em 1881 e morreu em 1997. Então assim, ele tinha entre 115 e 116 anos. O filme Enigma do Príncipe também faz as pessoas entenderem que a Narcisa e o Draco vão juntos na Borgin and Burkes pra fazer ali a maracutaia toda de tentar colocar os Comensais da Morte pra dentro de Hogwarts, mas a Narcisa não sabe como que o Draco está cumprindo a missão que foi dada a ele pelo Voldemort. O Draco despista a Narcisa e vai sozinho na Borgin and Burkes no livro. Esta daqui é uma invenção completa dos filmes, completa assim, sem nenhum sentido, que faz com que as pessoas acreditem que Zonzóbulos existem. Eu já falei algumas vezes dessa cena por aqui, mas quando a Luna encontra o Harry ali no Expresso de Hogwarts, tá cheio de Zonzóbulos na cabeça dele, mas o fato é que Zonzóbulos não existem. Não existem. Só que no filme eles fizeram existir, cara. Não existem. De fato, não existem. Nessa cena, quem encontra o Harry e a Tonks não tem nada a ver. Quem conserta o nariz do Harry e a Tonks não tem nada a ver com a Luna. E outra coisa que as pessoas também entendem errado por conta de Enigma do Príncipe é que o Ron entra no time de quadribol só naquele ano. Mas no quinto ano, até falei, né? No outro tópico ali das pessoas acharem que o Ron é ruim no quadribol, esse tópico aqui é meio que uma extensão dele. Muita gente acha que o Ron só entra no quadribol no sexto ano e que também ele é um pereba ali, ruinzão, jogando. O que não é verdade. O Harry conhece o Gui no sétimo filme, quando eles vão fazer ali o transporte do Harry pra um lugar seguro. Aí o Gui chega se apresentando, olá Harry, Gui Weasley, devo isso a um lobisomem Greyback. Cortaram o cara sendo atacado no filme anterior, cortaram ele sendo apresentado no quarto livro, no quarto filme que ele conhece pessoalmente o Harry. Sim. Mano, e aí só apresentam ele ali, não é assim que acontece. Então as pessoas acham que o Harry conhece o Gui só ali naquele momento. Acreditem, tem pessoas que não se aprofundam no conteúdo de Harry Potter, não leem os livros e tem como verdade absoluta o que os filmes falam, tá ligado? Então tem gente que entende isso aí e acabou. E por último, mas não menos importante, que é na realidade são dois em um, né? No casamento do Guy e da Fleur, o Harry vai disfarçado de um ruivo qualquer ali, como se fosse um primo dos Weasley ali, como se fosse um Weasley. Porque o Harry ali chamaria bastante atenção, porque teria outros convidados, né? E pô, era um tempo perigoso, Voldemort, né, à solta, tanto que o Ministério da Magia é tomado e no dia do casamento a Toca é invadida. Imagina se as pessoas que estivessem ali falassem,
ah não, eu vi, o Harry Potter tava ali. Então tem essa precaução do Harry estar disfarçado e no filme simplesmente ignoram isso. E também quando o Harry e a Hermione vão em Godric's Hollow, eles não estão com a aparência deles comum, eles se transformam em um casal de trouxas de meia idade que eles acabam pegando os fios de cabelo enquanto eles estavam escondidos ali, acampados, indo em mercado pra pegar comida, coisa do tipo, indo em cidade, assim, sabe? Então eles pegam esse material pra usar na poção polissuco e se transformar, e transformados, eles vão lá pra Godric's Hollow, porque era muito perigoso o Harry em pessoa estar ali em Godric's Hollow. E no filme, eles simplesmente mudaram isso e colocaram a fala do Harry assim, ah, eu não voltaria aqui como outra pessoa. Que é justamente o que ele faz no livro, porque que idiotice esse orgulho, né, cara, do filme. De tipo, não, vamos colocar o Harry falando que não voltaria aqui como outra pessoa, sendo que, pô, a vida dele podia correr um grande risco ele voltando ali como ele mesmo, sabe? Ele corre um grande risco no livro mesmo, estando disfarçado, mas a Nagini reconhece ele, né? A Nagini disfarçada reconhece ele ali, mesmo embaixo da capa de invisibilidade. Isso é muito bizarro nessa parte do livro, assim, essa parte do livro é bem tensa. Mas enfim, essas foram algumas coisas que eu separei que as pessoas entendem errado por conta dos filmes exclusivamente. A gente já tem alguns episódios aqui, isso não é necessariamente um quadro, mas eu acabo fazendo mais vídeos porque tem mais coisas do que eu falo em um episódio só. Então se você não viu alguma coisa nesse episódio, talvez já tenha sido falado em outro episódio que saiu. E se você sentiu falta de alguma coisa que eu não falo nos outros episódios, comenta aqui embaixo, que aí, quem sabe, eu faço uma próxima parte. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tem alguma coisa que você entendeu errado por conta dos filmes e depois que foi ler, viu que não era bem assim, que não era o que você tinha entendido? Deixa aqui embaixo também que eu posso trazer para um próximo episódio. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.